Bom dia, as estrelinhas do universo. Tudo bem com vocês? Maravilha que vocês estejam todos muito bem. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a senhorita Muniz e tô aqui para ajudar vocês a conseguirem se conectarem de uma forma mais assertiva com a sua centelha divina. Sempre lembrando, gente, que o que eu falo aqui são só reflexões, da maneira que eu vejo a vida e que eu vejo as energias, mas não é a maneira que você necessariamente tem que ver. Afinal, somos seres únicos e, sendo únicos, a forma que a gente se achega a Deus, que a gente trabalha com a nossa energia é única, tá bom? E hoje a gente vai, como a gente está falando nessa série de engrenagem universal, hoje a gente vai dar ênfase à vibração, né? A vibração, que é aquela coisa que a gente tem que jogar para o universo, que está numa frequência bacana, para a gente poder manifestar aquilo que a gente quer, ou a gente estar conectado com a nossa centelha o tempo todo, e isso vai depender da sua vontade, tá bom? Se você quer buscar bens materiais, você usa isso a esse favor. Se você quer ter uma conexão maior com Deus, uma conexão maior com o todo, com o universo, com as forças cósmicas, você usa para isso, que não tem nada, é independente, você pode fazer com ela o que você quiser, porque ela é sua. Tá bom? Dito isso, vamos lá. Quando a gente fala de vibração, o engraçado é que toda vez que eu falo de vibração, eu não consigo imaginar nada mais palpável do que som, né? Porque o som, ele cria ondas. Essa onda sonora que ele cria, ele acaba tendo uma vibração, né? Não sei se vocês já repararam, mas música tem um poder surreal sobre a gente, né? Às vezes a gente tá mega triste, a gente escuta uma música e pá, já mudou o clima, já mudou o ambiente. Eu, por exemplo, não sou evangélica, tá, gente? Mas eu gosto de começar o meu dia escutando alguns determinados tipos de louvores que fazem com que eu me sinta bem, me sinta mais amada, me sinta mais querida. E aí acaba elevando a minha vibração. Dito isso, o que acontece? Quando a gente vai ler a Bíblia, tá lá no começo, tá? Vamos começar lá no princípio de tudo. Deus disse, haja luz e houve luz. Se você parar para pensar, o universo foi criado através do falar, do som. E o falar, o som que sai da sua voz, cria uma onda sonora, né? Criar ondas sonoras, e essa onda sonora cria uma vibração, e essa vibração, na frequência que ela tá, pá, materializa aquilo, acontece aquilo, né? E diferente do que muitos dizem, do que a gente foi criado a não... Porque eu não sei vocês, mas eu fui criada assim, ó, fica quieta, não pode falar, porque senão o inimigo escuta e não dá certo, né? Mas quando a Bíblia fala e disse Deus, haja luz e houve luz, o que me leva a concluir, esse trecho me leva a concluir que eu preciso verbalizar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, para que aquilo realmente se materialize na minha vida. Porque senão eu não vou conseguir, né? Porque senão o meu subconsciente ele não vai conseguir assimilar aquilo. E aí, quando a gente fala de repetição, a gente está falando de frequência, né? A gente está falando de repetição das coisas. Então, quando a gente fala muito... Não tem um ditado que diz assim... Eu acho até que foi um cara muito ruim que disse, não sei se foi Hitler que disse isso, que quando você conta uma mentira uma quantidade de vezes lá, ela acaba sendo uma verdade. E é real isso, porque o que a gente entende? Que Deus, ele disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, haja isso, e todas essas coisas houve, né? Ele foi repetindo, e houve aquela coisa, repetindo não, né? Porque ele disse uma vez só. Mas quando quando você começa a ler a Bíblia, entender a Bíblia, você, cara, é muito surreal isso. Você vê como ele fez o mundo lá, está sendo repetido
em todos os livros, diversas vezes, de maneira diferente, em assuntos diferentes, em áreas diferentes da nossa vida, mas não deixa de ser uma repetição, porque cria-se uma frequência, certo? Então, quando a gente está falando de vibração, eu gosto muito de associar os sons, frequências hertz. Eu, quando eu tô meditando, eu coloco mesmo a frequência hertz daquele dia. Ai, a Paula é muito louca. É, sou muito louca mesmo. Mas eu vou ensinar não, né? Vou falar pra vocês como que funciona pra mim, como eu pratico. Por exemplo, eu sou muito... eu presto muita atenção em pequenos detalhes, em coisas pequenas, as entrelinhas das coisas, sou muito observadora nesse sentido. Então, por exemplo, se eu tô num dia de lua, por exemplo, que é um sábado, né? Dia da lua, sábado, lunes é o quê? Segunda, né? Acho que é segunda-feira, não vou lembrar agora. Por exemplo, eu vou procurar o que é, qual é a vibração daquele planeta, o que aquele planeta tem. É uma coisa mais mística, uma coisa mais fora dos nossos padrões humanizados, né? Eu vou pegar aquela vibração, vou estudar aquela vibração, vou colocar uma frequência hertz daquela vibração e eu vou meditar naquela vibração. Ou seja, eu vou buscar essa energia, pegar essa energia daquele planeta para poder resolver algum problema ou para alcançar alguma coisa que eu desejo dentro daquela frequência, dentro daquela vibração, porque eu sei que dentro daquela vibração daquele determinado planeta eu vou conseguir alcançar um objetivo dentro daquele assunto, porque corresponde à vibração daquela energia, né? O combustível, digamos assim, né? Então aí a gente começa a ter essa visão metafísica da Bíblia. Não escondo para ninguém, não é o meu livro preferido, mas ali tem um manual de instrução de guia espiritual que é muito válido, muito válido para a gente conseguir entender determinadas coisas que a gente não entende. E a gente tem que ter um coração ensinável, a gente tem que ter um coração aberto, se despir de todas as nossas crenças, e a gente sabe o quanto isso é difícil, porque não é fácil você escutar uma coisa a vida inteira e de repente você se propor a buscar outros horizontes, outras fontes, outras energias, outras visões, né, pra gente poder entender o todo. Por isso que eu falo que a visão holística é muito importante nisso, ter um coração aberto, você ser livre, né, se propor a aceitar outras visões, outras vertentes daquele determinado assunto. Então, quando a gente fala de vibração em si, a gente entende como né, Paula, entendo como som, porque nada vibra mais no universo do que o som. Nada vibra mais do que o universo, nada atinge mais a nossa essência do que o som. E aí, quando você lê a Bíblia, você percebe que é real, né? Porque ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, a gente entende que se eu falar naquela frequência, vai acontecer aquilo que eu quero, que eu busco, que eu me proponho, porque o meu subconsciente vai entender, logo vai se colocar em posição para alcançar aquilo. Certo? Então a gente entende isso como vibração. Pois é isso, estrelinhas do universo. É isso, estrelinhas universais. Eu espero que tenha aí clareado alguma coisa para vocês, ajudado de alguma forma, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Tenhamos um ótimo domingo, cheio de energias positivas. Beijo!